Boa tarde, pessoal. Vamos resolver esse exercício, né? Entregue a você na semana passada. Então, considere uma máquina M que é observada diariamente e inicia com capacidade de processamento de 100%. E a cada dia pode ter sua capacidade total reduzida em 1/3. A condição de capacidade 0% representa a situação de manutenção da máquina. A máquina apresenta a seguinte dinâmica. Então, a máquina ela tem uma capacidade de produção. E à medida que o tempo vai passando, ela vai sofrendo uma redução nessa capacidade, né? Pelas condições de trabalho dela e tal, que é reduzir 1/3 até chegar a 0%. Quando ela chega em 0%, significa que ela parou, não está conseguindo produzir nada, e a máquina entra em manutenção para retornar a 100%. E o comportamento dinâmico dela é o seguinte: então, na condição de 100% de capacidade de processamento, a máquina pode apenas continuar com 100% ou ter perda de 1/3, e aí ela passa para a condição de 66,66%. Em 200 observações realizadas, se a máquina estava na condição de 100%, em 120 ocasiões a máquina continuou na mesma condição, e nas outras 80 ocasiões a máquina teve perda de 1/3 da sua capacidade, né? Então, 200 observações, né? De 120 das 200 observações, ela se manteve em 100%. Então a gente vai entender aí essa frequência de 120 das 200 com uma probabilidade, né? Que vai dar aí 0,6, né? E nas outras 80 ocasiões a máquina reduziu, teve a perda de 1/3, então ela foi para 66,66%. E aí essa frequência de 80 das 200, né, vai dar 0,4, a gente entende como a probabilidade então de mudar de 100 para 66. Então, já começando aqui a desenhar o nosso diagrama, né, o que ocorre é o seguinte. Então eu tenho a situação de 100% de capacidade de processamento, né? Quando ela está em 100% de capacidade de processamento, ela tem uma probabilidade de continuar aqui, aquela probabilidade de 0,6, e tem uma probabilidade de 0,4 de passar para a situação de 66, né? 66, né? Então percebam que esses valores de capacidade de processamento são os valores do meu resultado do experimento, onde o experimento é observar a capacidade de processamento da máquina. Então a máquina ela tem uma capacidade de processamento que vai mudando aleatoriamente ao longo do tempo, né? Aí, se eu chegar hoje para observar, ou daqui a 10 dias, enquanto, eu não sei qual vai ser o valor, né? Assim, admitindo que eu não sei nada. Não sei nada, não sei em que valor ela está hoje, ontem, não sei nada. Eu vou chegar para observar. Ela pode estar em 100, em 66, em 33 ou em 0. E o que eu quero determinar? Qual é a probabilidade de ela estar em 100, a probabilidade de ela estar em 66, em 33 ou em 0. O que eu consigo agora, a partir das observações passadas, eu consigo as probabilidades condicionais, né? Então, toda vez que ela estava em 100, em 0,6 foi a frequência dela se mantiver em 6, se manter em 6, né? Então, as 120 das 200 observações. E aí, percebam que aí entrou a probabilidade condicional, porque é quando ela estava em 100% de capacidade. Então, dado que ela está em 100% da capacidade, 120 vezes das 200 ela continuou em 100. 80 das 200 vezes ela foi para a condição de 66, né? E continuando. Na condição de 66, a máquina pode continuar na mesma condição ou ter uma perda de 1/3, e aí que ela passa para a situação de 33, né? De um total de 200 observações, que ela estava nesses 66, em 80 ocasiões a máquina continuou na mesma condição, em 120 a máquina teve perda de 1/3, né? Então, 80 das 200, que aí dá 0,4, ela se manteve aqui, e 120 das 200
ela passou para outra situação, né? Na condição de 33, a máquina continua na mesma condição ou quebra passando para condição manutenção. De 200 observações realizadas, quando estava na condição de 33, em 160 ocasiões a máquina continuou na mesma condição e 40 ela quebrou, né? Então 160 de 200 vai dar aqui 0,8, né? E 0,2 ela passa para a situação de 0% ali, né? Na condição de manutenção, ela passa para 0, né? Tá aqui. Na condição de manutenção, a máquina gasta um dia para ser consertada, passando sempre a condição de 100% de capacidade. Aqui é um ponto que a gente tem que analisar, né? Entender o problema, né? Então aqui eu estou dizendo que a máquina ela é observada diariamente, né? Não, se não foi passado detalhes, por exemplo, de quando a máquina é observada, se ela é observada no início do dia, no fim do dia, né? Então aqui, assim, dependendo da interpretação que vocês deram, tem duas possibilidades de fazer o finalzinho aqui. Então, se a gente admitir, por exemplo, olha, a máquina é observada no início do dia, antes dela começar a funcionar, eu observo a situação dela. Aí ela pode estar em 100, 66, 33 ou 0. Se é essa a condição, eu observo no início do dia, então, ontem, sei lá, a última vez eu observei, ela estava em 33. Hoje cheguei, observei e ela está em 0. Então, aquele tempo de manutenção que é um dia, já é, inclusive, o próprio dia de hoje, né? E aí, nessa situação, quando for o próximo dia amanhã, ela vai ter voltado para cá, por 100%, né? Acabou a manutenção é um dia, acabou a manutenção e ela volta para cá, certo? A outra situação que pode acontecer é se eu observo no final do dia. Então, no final do dia eu observo como está a máquina. Então, eu observei hoje, ela estava em 100. Então, amanhã ela começa a trabalhar, eu admito que ela trabalha com 100. No final do dia eu observo, ela está com 66. No final do dia, 33. No final do dia eu observei, ela está com 0. Então, se eu observer no final do dia ela está com 0, ela ainda vai gastar o próximo dia para manutenção. Aí eu vou precisar ter mais um dia aqui, que é o dia de manutenção, vou chamar de M, para depois ela vir para cá, né? Para depois ela vir para cá. Cada situação dessa, inclusive alguém passou e-mail perguntando, né, se tinha que ter esse dia. Não respondi que sim, mas aí faltou botar esse detalhe, né? Assim, esse detalhe não, essa questão, e esse é o cuidado que a gente tem que ter sempre que trabalha com processo estocástico, assim, qualquer modelagem matemática, a gente sempre tem que ter um cuidado desses, não vou chamar de detalhes, mas dessas situações que podem gerar problemas, né? Porque inclusive dependendo de como eu estou modelando, cada estado desse vai ter uma situação diferente, né? Então, por exemplo, assim, se eu digo que eu estou observando no início do dia, e eu observei que hoje ele está em 100%, esse 100% hoje, assim, a questão é a seguinte: em que momento a máquina muda do 100 para o 66? É no início do dia, no final do dia, ao longo do dia? Então essa questão ela não está bem focada, né? Então eu vou precisar determinar. E aí são aquelas questões envolvidas com a modelagem, que a gente não consegue, numa modelagem matemática, colocar exatamente todos os detalhes. A gente precisa fazer algumas aproximações, né? Então,
eu vou admitir o seguinte, olha, eu observo no final do dia. Quando eu observo no final do dia, aquela situação que eu observei no final do dia, ela representa o que foi o dia inteiro, né? Então essa é a situação que está ocorrendo. Então se eu observei que era 100%, eu vou admitir que naquele dia a máquina trabalhou o dia inteiro 100%. Se eu observo 66, naquele dia inteiro foi 106. Se eu observo 33, naquele dia inteiro 33. Se eu observo 0, então eu não vou admitir. Aí, esse 0 é melhor para a gente entender a situação que eu quero colocar. Então eu observei hoje, no final do dia vi que a máquina está com 0. Então eu vou considerar que aquele dia de trabalho ele foi todo perdido, que na verdade a máquina passou o dia inteiro sem trabalhar, sem fazer nada. Então ela até ontem eu observei ela estava 33. Então ela não entrou em manutenção, né? Mas hoje, no final do dia, quando eu fui observar, ela estava em 0. Eu sei que em algum momento entre ontem e hoje ela parou, quebrou e ficou em 0. Assim, é melhor, né, pra gente, é melhor a gente admitir que eu perdi a produção daquele dia todo, né? E ela passou o dia inteiro no 0, e amanhã é que ela vai entrar em manutenção, então ela passou um dia inteiro quebrada, e que eu não vi, só vi no final do dia, e depois eu passei mais um dia em manutenção, do que eu admitir que ela trabalhou com 33 e ela só quebrou no final do dia, porque eu vou estar fazendo uma estimação para cima, né, se eu admitir isso. É melhor, talvez, né? Assim, cada situação é uma situação, né? Mas, assim, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, talvez seja melhor a gente pensar na situação para baixo. Se ela estava em 33, em 0, então ela passou aquele dia inteiro no 0, tá? Inclusive a modelagem fica mais direta, assim, mais simples, porque quando eu pegar os valores do dia, já são aquele próprio valor ali, né? Não sei se conseguiram entender exatamente o que eu quis dizer, tá? Mas a ideia é essa, o valor que eu observo, eu estou observando no final do dia, tá? Então isso não está lá no texto, né? Então a gente vai fazer essa suposição aqui. E é por isso que eu preciso ter mais esse dia aqui, o dia de manutenção. Eu observei no final do dia que ela está em 0. Então vai ter um dia que é o dia de amanhã para ela manutenção. No final do dia de amanhã é que ela vai passar para o 100. E aí depois da manhã ela começa, ela trabalha realmente com 100, né? E completando então, aqui é 0,2, né? E aqui é 1. Então sempre que ela está no 0, ela vai para manutenção. E aqui também é 1. Ela passa um dia em manutenção e volta para o 100, tá? Então, graficamente, essa é a minha cadeia. Aí, todos vocês montarem a cadeia, aquela ideia de usar o visual. Então, percebam se faz sentido, né? Então, a minha máquina, ela só aumenta a capacidade dela quando ela passa na manutenção. Então, eu não posso ter nenhuma seta retornando, né? Aqui, o retorno tem que ser da manutenção para 100%. Quando eu faço a manutenção, eu admito que a manutenção foi bem feita, ela volta para o 100%. Então, por isso não tem uma seta da manutenção para esses outros, né? Muito menos para o 0, né? Então, esse visual aqui, esse gráfico, ajuda a gente a visualizar, a entender esse comportamento. Mas o que a gente vai precisar realmente para fazer nossas contas é aquela matriz, né, de um passo. Aí aquela nossa matriz vai ser, então, eu tenho 5 estados aqui. Então vou ter que ter aqui uma matriz 5 por 5. Vou dizer que a primeira linha é do 100, a segunda linha do 66, aqui do 33, 0 e M, né? Então vou ter a coluna do 100, do 66, do 33, do 0, do M, né? A gente vai preencher com as probabilidades. Então, do 100 para o 100 é o 0,6 aqui, né? Do 100 para o 66, 0,4. Do 100 para o 33 não pode. Do 100 para o 0 não pode. Do 100 para o M não pode. Então 0, 0 e 0. Do 66 para o 100 não existe na transição. Então 0. 66 para ele mesmo, aí 0,4.
66 por 33, 0,6, né? Do 66 por 0 não pode, para o M não pode, então 0 e 0. E observem que a soma das linhas sempre está dando 1, né? Exatamente porque são probabilidades. Do 33 para o 100 não pode, do 33 para o 66 não pode, dele para ele 0,8, dele para o 0, 0,2 e dele para manutenção 0. Ele não pode ir direto, né? E do M, ele vai sempre com probabilidade de 1 para o estado de 100 e 0 para todos os outros casos, né? Então essa é a nossa matriz. Ficou bem feinha aqui, né? Bora colocar aqui no MATLAB para ajudar a gente a visualizar, tá? Então essa, enquanto carrega aqui, essa é a nossa cadeia que a gente monta a partir da interpretação desses dados, dessas informações que estão aqui, né? E fazendo aquela consideração, né, que eu coloquei de que a observação ela é feita no final do dia e aquela condição que eu enxerguei, ele passou o dia inteiro naquela condição, né? Nossa primeira... Ainda está carregando aqui o MATLAB. Tá, carregou aqui. Então aqui vou chamar de P. Ela é... Tá, voltei. Então, essa é a nossa matriz, né? Vamos carregar a matriz aqui. Então, 0,6, 0,4, 0, 0 e 0, né? 0,6, 0,4, 0, 0. A outra linha 0, 0,4, 0,6, 0 e 0. Próxima linha 0, 0, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2 e 0. E a última linha 1, 0, 0, 0 e 0. Então tá aqui a nossa matriz, certo? Tem 5 por 5, né? Essa é a nossa matriz de um passo. Essa nossa matriz agora, ela representa exatamente esse comportamento do nosso sistema. E a partir dela é que nós podemos fazer as análises, né? Então, a primeira questão, a letra A, modele o comportamento da máquina com cadeia de Markov, montando o diagrama de estados e a matriz que representa a máquina. Então, isso que nós fizemos agora é a letra A, certo? A representação da cadeia e a matriz. E aí, como eu expliquei para vocês, né? A ordem dos elementos a ordem na matriz, ela não tem definido uma ordem. Eu poderia ter feito primeira linha ao M, a segunda ao 0, a terceira 33, depois 106, 100. Podia ter botado, por exemplo, na ordem decrescente. Mesma coisa, esse meu gráfico eu podia ter desenhado de uma forma diferente. O importante é manter relações. Aquele estado que representa o 100% de capacidade, ele tem que ter um retorno para ele com probabilidade 0,6 e ele tem que ter uma seta para o estado do 66 com 0,4. Se vai estar desenhado da esquerda para a direita, de cima para baixo, tanto faz. Mesma coisa aqui, o 100 vai ser a primeira linha, a segunda, a terceira, a última, tanto faz. Desde que a ordem da linha seja a mesma da ordem da coluna, né? É isso que é importante. Tá? Letra B. Calcule a matriz de transição de 3 passos. Então, matriz de transição de 3 passos, eu pegar a minha matriz P e multiplicar ela por ela 3 vezes. Né? Vou botar aqui, vou chamar de P3. Né? Então, meu P3, que é a matriz de transição de 3 passos, é ela por ela 3 vezes. Deixa eu ver quantas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pera aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Assim, faltou uma linha aqui, né? Ah, verdade.
eu pulei aqui, como está muito pertinho, né? Eu pulei a linha do zero. A linha do zero é 1 para o M e 0 para as outras coisas todas, né? Então bem aqui tem mais uma linha, que é essa aqui, né? A minha matriz P, faltou uma linha bem aqui, que é 0, 0, 0, 0, 1. Agora 5 por 5, né? Tá, então a minha matriz de 3 passos. Eu vou pegar a matriz de um passo e multiplicar ela por ela 3 vezes, né? Então, tá aqui as minhas matrizes de 3 passos. E o que eu observo aqui é que em 3 passos, como vocês podem notar aqui, ó, antes, se eu estava no estado de 100%, eu podia continuar em 100% ou mudar para o estado de 66, né? Isso em um passo. Em 3 passos, eu posso também chegar até o estado de 33 ou até o estado de 0, né? Que é o que ocorre aqui, ó, com essas probabilidades, certo? Então aqui eu estou no 100. Em 3 passos, quando a gente diz 3 passos, significa observar daqui a 3 dias, né? Então daqui a 3 dias o que pode acontecer? Pode acontecer de amanhã eu ainda estar no 100, depois ainda estar no 100, depois ainda estar no 100 de novo, né? Depois eu posso continuar no 100 e ir para o 66 e continuar no 66. Eu posso continuar no 100 e depois mudar para o 66. Ou eu posso ir para o 66, continuar no 66 e continuar no 66. Então percebam que do 100 para o 66 tem 3 possibilidades diferentes, né? Então eu estou no 100, eu continuo no 100 e vou para o 66, né? Eu estou no 100, continuo no 100, vou para o 66 e continuo no 66. Eu estou no 100, vou para o 66, continuo no 66 e continuo no 66. Então existem 3 possibilidades, né, de eu estar no 100 e chegar lá no 66, né, em 3 passos, né? São essas possibilidades aí. Cada uma possibilidade dessa me dá probabilidades diferentes que são mutuamente exclusivas. Então, aqui do 100 para o 100, eu estou no 100 e vou continuar no 100. Qual é a probabilidade? 0,6. Eu estou no 100 e vou continuar no 100, 0,6. Eu estou no 100 e vou para o 66, 0,4. E aí multiplica essas probabilidades. Do 100 para o 100, 0,6. Do 100 para o 66, 0,4. Do 66, continuar no 66, 0,4. Então essa probabilidade está nesse caminho. E o outro aqui, do 100 para o 66, 0,4. 66, 66, 0,4. Vezes 0,4. E aí eu somaria todas essas 3 probabilidades aqui, né? Eu iria somar aqui essa mais essa mais essa, certo? Que é isso aqui é aquela equação do Chapman-Kolmogorov. Então é isso, aquela equação do Chapman-Kolmogorov. Essa conta aqui que a gente fez observando o desenho da cadeia, entendendo as possibilidades, como eu faço de estar aqui e chegar ali em tantos passos, é exatamente a mesma conta que vai aparecer se eu fizer a matriz ela por ela 3 vezes e colocar esse resultado no elemento 166, né? Então esse primeiro elemento aqui da cadeia que apareceu, esse 0,2160, é exatamente essa conta, essa vezes essa aqui, né? Então esse elemento aí, 0,66, né? Então pegando aqui como exemplo, né, esse elemento vai ser esse bem daqui, né? Do 100 para o 66. Em 2
em dois passos. Vai ser eu pegar essa matriz e multiplicar ela por ela mesma. Então, vai aparecer o quê? Vai aparecer a primeira linha vezes a segunda coluna, né? A primeira linha vezes a segunda coluna, o que vai ser? Vai ser esse 0,6 vezes esse 0,4, certo? O resto é 0. Mais esse 0,4 vezes esse 0,4 aqui, certo? Então, 0,6 vezes 0,4, 0,4 vezes 0,4. Quando eu fizer de novo a multiplicação, eu vou pegar essa nova matriz e multiplicar por essa de um passo. Aí vai repetir, né? Essa linha aqui, 0,6, 0,4. Peraí. Essa linha 0,6, 0,4, com os zeros aqui, ela vai ser multiplicada de novo. Então percebam que eu estou tentando fazer sem precisar de escrever todas as continhas, né? Percebam que é exatamente o que está aparecendo aqui, olha. 0,6 vezes 0,4, 0,4 com 0,4 aqui, né? 0,6, 0,6 e 0,4. Então, esses elementos, 0,6 e 0,4, que vão ficar aparecendo aqui nos produtos das matrizes, são exatamente os que estão aparecendo aqui. Então, essa continha aqui, a gente fez aqui olhando a cadeia, é exatamente a continha que aparece quando eu faço o produto da matriz ela por ela mesma 3 vezes. E aí, a gente usa, então, a multiplicação de matriz exatamente para não ter que ficar fazendo na mão para cada um, né? Se eu fazer na mão para cada um, esse exemplo é um exemplo simples, relativamente bem simples, né? É fácil a gente perceber, mas imagine um exemplo que eu tenho ali 100 estados. De cada estado eu tenho 10, 20 saídas. Então isso aqui vai ficar bem complexo. Fazer a multiplicação pelas matrizes é usar um software como um MATLAB para fazer as contas para mim. Então por isso a gente usa a matriz e a multiplicação de matrizes. Então está aqui a minha matriz de 3 passos. A pergunta, né? Se hoje a máquina está com capacidade de 100%, qual a probabilidade de que há 3 dias esteja com capacidade de 0%? Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou olhar na minha matriz o elemento de linha 100, coluna 0. Então linha 100, coluna 0, linha 100 é a primeira, coluna 0 é a penúltima. Então 0.048 é a probabilidade. Se hoje eu estou no 100, qual é a probabilidade daqui a 3 dias eu estar com 0 de capacidade? 0.048. Se hoje a probabilidade de 0, se hoje a probabilidade de 0,5 da máquina está com 100% de capacidade e probabilidade de 0,5 de estar em 66% de capacidade, qual é a probabilidade de estar em cada estado daqui a 3 dias? Então, quando a gente coloca nesse formato, olha, hoje a probabilidade, ou em tal dia a probabilidade é essa, a gente está colocando o que? A gente está colocando o nosso vetor de probabilidade, nossa função densidade de probabilidade, né? É isso que eu estou dizendo. Então, hoje a minha função densidade de probabilidade é essa: 0,5 para 100%, 0,5 para 66% e 0 para o resto. Então, eu vou chamar aqui de π. Então, meu π vai ser o que? 0,5. Vou chamar de v, né? Para não... Meu vetor v é 0. Aí a gente usa a mesma ordem que usou nas linhas e colunas da matriz. Então, primeira linha da matriz é o que? É o do 100. Então, o primeiro elemento do vetor vai ser o do 100. Segunda linha da matriz era do 66. Então, o segundo elemento do vetor também vai ser o do 66. Depois do 33, depois do 0 e depois do m. Então, essas são as probabilidades que eu estou dizendo hoje. Hoje, essa é a minha situação. Tem meio a chance de eu estar no 100 e meia chance de estar em 66. Daqui a 3 dias, quais vão ser as probabilidades? Aí eu pego esse meu vetor e multiplico pelo quê? Pela minha matriz de 3 passos. Então, essas são as probabilidades daqui a 3 dias. Então, daqui a 3 dias, tem uma probabilidade de 0.1080 de estar no 100, 0.1840 de estar no 30, no 66, né? E assim vai. Inclusive, tem
uma chance de eu estar lá na manutenção, né? Então, esse meu vetor aqui é meu vetor daqui a 3 dias, é a minha função densidade de probabilidade daqui a 3 dias, admitindo que hoje a minha função densidade de probabilidade é essa daqui, né? E aí, considerando 4 casas decimais, as probabilidades de estar em cada estado convergem para que valores em quantos passos? Então, essa letra D aqui é, se a gente pegar o nosso vetor de probabilidades e ficar multiplicando ele pela matriz, ele vai convergir e em quantos passos ele vai convergir? Então, na verdade, tem duas perguntas embutidas aqui. Pelo que nós estudamos, né, de classificação de estados, a gente percebe que essa cadeia aqui ela é uma cadeia ergódica, né? Então, ela é um conjunto irredutível, certo? Não tem nenhum estado aqui, nenhum subconjunto de estados que formam um conjunto fechado. Então, ela toda forma um conjunto fechado. Ela não tem estado absorvente, então ela é irredutível. Se ela é irredutível, todos os estados vão ser recorrentes. Pelas probabilidades que estão aqui, se nós formos fazer as contas, vamos ver que todos os estados são recorrentes não nulos. E ela é aperiódica, certo? As coisas não ocorrem de tanto e tanto tempo o fixo. De tanto tempo volta para o 100. De 1, 2, 3, de 4 em 4, de 5 em 5 passos e volta para o 100. Não. Ela pode vir em 5 passos, pode vir em 6, em 7, em 8, 9, 10. Então não tem um período fixo de tanto e tanto tempo, né? Tá? Então essa matriz é uma matriz, essa cadeia é uma cadeia ergódica. Então nosso sistema ele converge. E aí o que eu quero, que a pergunta é essa, então quantos passos, fazer assim, quantos passos ela converge? Então quantos passos ela converge significa quando vai parar de mudar, quando as probabilidades vão parar de mudar. Então, estou aumentando aqui. Então, aqui, em 5 passos, em 6 passos, em 7 passos, 8 passos. Então, percebam que as probabilidades já estão mudando, né? Exatamente, minha função densidade de probabilidade ela muda com o tempo, é um processo estocástico. Mas percebam que a cada vez muda menos, certo? Então, percebo que ela está mudando cada vez menos em relação ao que era antes. Vamos ver aqui em quantos passos. Vou pular logo um pouco assim mais rápido. Parou de mudar? Parou. Então 25, 26, bora ver aqui no 24. 23, né? 22, né? Então, para 22 passos eu tenho esse vetor. Para 23 eu tenho esse aqui, que mudou bem pouquinho, né? Basicamente mudou esse 3 aqui e esse 5 por 6, né? Aí se eu pegar com 24 passos, aí já nem muda nada, né? Ah não, ainda mudou um aqui. Vou pegar com 25 passos. Agora, então do 24 pro 25, ainda mudou mais um pouco aqui, para 26. Agora, então com 4 casas decimais, do 25 pro 26 não teve mais mudança. Então essa, para aquele vetor inicial lá, que é esse daqui, né? Para esse vetor inicial, em 25 passos, a gente entra em regime estacionário assumindo 4 casas decimais, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu continuar aqui, 27, 28, 29, então perceba que não muda mais, as probabilidades não mudam. Eu posso elevar isso aqui o que eu quiser, 50. Então continua o mesmo vetor de probabilidade. Então ele entrou em regime estacionário em 25 passos, para 4 casas decimais. E eu posso continuar multiplicando meu vetor por matriz, as probabilidades não mudam mais, né? Então ela estava em transiente até 24 passos, depois entrou em regime estacionário. Era essa observação. Assim, era essa
o exercício, a simulação, né? E aí algo importante aqui, bem interessante, então, percebam que eu tenho um vetor inicial, né, esse aqui. Em poucos passos, ele obviamente vai fazer diferença, né? Então, se o meu vetor, vou chamar aqui de VV aqui, meu novo vetor, ele vai ser agora 1/3, 1/3, 1/3, 0 e 0, né? Se eu pegar ele e multiplicar pela matriz de 3 passos, aquela matriz de 3 passos, né, eu tenho esse vetor. E se eu pegar o vetor, aquele primeiro, né, de meio, meio, multiplicar pela matriz de 3 passos, eu tenho outro resultado, né? Então aqui é minha densidade de probabilidade em 3 passos, quando o meu vetor inicial é esse aqui, 1/3, 1/3, 1/3, 0 e 0. Esse aqui é meu vetor de densidade em 3 passos, quando o meu vetor inicial é meio, meio, 0 e 0. Então são diferentes, óbvio, porque eu estou em transiente. Mas em regime estacionário, não importa qual é o meu vetor inicial, eu sempre chego no mesmo resultado. Então, para dar o exemplo aqui, né? Então, esse aqui é o meu vetor de regime estacionário, quando o vetor inicial é aquele, meio, meio, 0, 0, 0. E se eu pegar aquele outro vetor, 1/3, 1/3, 1/3, observem que o resultado é o mesmo. Então, durante o transiente, a função de densidade de probabilidade depende do vetor inicial. Quando entra em regime estacionário, não importa o vetor inicial. O resultado em regime estacionário vai ser sempre o mesmo, tá? E aí isso aqui garante que a minha cadeia de Markov entrou em regime estacionário e que ela não depende da condição inicial do sistema. Porque se dependesse da condição inicial do sistema para entrar em regime estacionário, as probabilidades em regime estacionário são diferentes de acordo com a condição inicial do sistema. Então, além de eu conhecer o comportamento probabilístico, né, do meu sistema para montar ali o grafo e a matriz, eu ia precisar conhecer também como é o comportamento do meu sistema no tempo zero. Dependendo do sistema, vai ser simples determinar isso. Se é uma máquina funcionando, então a gente consegue conversar ali com o operador, entender, meu sistema está todo parado, ligou ele liga e começa como? Mas tem sistemas que não tem como a gente determinar isso, né? Não tem como a gente saber o que foi o tempo zero dele, ou como vai ser o tempo zero dele. Então, em regime estacionário, eu não preciso saber, não preciso ter essa informação do tempo zero. E aí, em regime estacionário, inclusive, se a minha análise é de regime estacionário, eu não preciso nem chutar, nem ter ideia do que é o meu vetor inicial, né? Nosso sistema de equações lineares, inclusive, a gente não bota um vetor inicial. A gente resolve usando algum algoritmo, né, para resolução de equações lineares, mas que não usa um vetor inicial, né? Então essa é a solução desse exercício aqui, tá? Espero ter entendido. Assim, só para completar, né? Então, alcancei esse meu vetor aqui, né? Esse meu vetor aqui, vou chamar aqui de V maiúsculo. Esse meu vetor é meu vetor de regime estacionário. Meu vetor de densidade de probabilidade. O que ele significa? Ele significa as probabilidades. Probabilidade de estar no 100, no 66, no 33, 0 e manutenção. Que significa também, né, como processo estocástico em geral, a gente pensa no tempo. Significa qual é a proporção de tempo que eu passo em cada situação. Então, durante um ano, qual é a proporção de tempo que eu fico com a máquina em manutenção? Com a máquina em manutenção, a proporção de tempo é essa aqui, 0,0866. Se a minha máquina trabalha todos os dias durante o ano, não tem... Né, meu sistema ali é um sistema que não para nunca. Ele não tem feriado, Natal, nada disso. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, durante um ano, quantos dias a máquina fica parada porque está em manutenção? Aí é basicamente 365 dias do ano vezes a probabilidade lá. Aquela posição do meu vetor, né? Meu vetor posição 5 dele.
Então, dos 365 dias no ano, eu passo ali 32, né, arredondando para cima, né, para pegar dias inteiros, eu passo 33 dias parados em manutenção. Em média, né? Não quer dizer que todo ano eu vou ficar exatamente 33 dias, né, parado, né? Em média, eu passo 33 dias parado por ano em manutenção. Eu fico parado em manutenção, mas quando eu estou em zero, eu também estou parado sem produzir nada, né? Então eu não produzo nada nem quando eu estou no estado zero, nem quando eu estou no estado de manutenção. Então qual é a probabilidade de eu não estar produzindo nada? Ou porque eu estou em manutenção ou porque eu estou no estado zero? Vai ser a soma do V4 com o V5. Né? Essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de eu estar em zero, e essa probabilidade, que é a probabilidade de eu estar em dias de manutenção. Então, a minha probabilidade de não estar produzindo nada é 0,1791. Ou seja, 17, quase 18% do tempo eu estou parado sem produzir nada. E aí, isso já mostra, né, que meu sistema é ruim. Para a pessoa passar 18% do tempo sem produzir nada, eu preciso melhorar essa máquina, fazer uma manutenção melhor, trocar, enfim. Mas isso já dá uma ideia para a gente de como está numa situação. Então, dos 365 dias, quantos dias de um ano inteiro, quantos dias eu perco sem produzir nada? 365 vezes a probabilidade de não produzir nada. Então, 65, né? 65 dias ou 66 dias arredondando para cima, eu fico sem produzir nada. Eu quero saber qual é... assim, eu sei que tem dias que eu produzo com 100% de capacidade, dias que eu produzo com 66, dias que eu produzo com 33, e tem os dias que eu produzo com zero, né? Os dias em que eu estou em zero e os dias que eu estou em manutenção. Na média de tudo, qual é a minha capacidade de processamento? Aí o que eu vou fazer? Vai ser aquele valor de produção vezes a probabilidade de estar naquele estado, né? Então, 100 vezes o V1, que é a probabilidade de estar no 100%, no 100%, né? 66,66 vezes o V2, que é a probabilidade de estar em 66, mais 33,33 vezes o V3, mais 0 vezes o V4, mas o dia de manutenção, qual é a produção dele quando está em manutenção? Também é zero, né? Então 0 vezes o V5. Então aquela média mesmo de variável aleatória lá, né? Então o valor vezes a sua probabilidade, valor vezes a probabilidade vezes a probabilidade. E aí 47. Então na média o meu sistema produz com uma capacidade de 47,26%. Ou seja, ele não produz nem a metade da capacidade dele, né? Exatamente porque ele passa muito tempo, a máquina desgasta muito. Então ela passa muito tempo na manutenção, ela passa muito tempo no zero, passa muito tempo no estado 33, né? No estado 66. Então perceba aqui, meu vetor em regime estacionário, observe que o estado que mais tem, que tem a maior probabilidade é o estado do 33. Então ele passa muito tempo, quase a metade do tempo, produzindo só com 33% da capacidade. Além disso, ainda tem 17% do tempo, né, que é a soma dos dois aqui, produzindo nada. Então ele passa mais do que a metade do tempo produzindo muito pouco, né? E aí a minha capacidade de processamento, então, na média, 47,26%. Certo? Se no máximo a minha capacidade de processamento gera, por exemplo, 2.000 peças por dia, na média vai estar produzindo quanto? 2.000 vezes essa probabilidade aí, né? Então vai estar produzindo ali vai estar deixa eu pegar aqui 47,2612. Tá, não tá certo. Pensei que tem porque ele tá botando aqui, né?
ele vai tá produzindo. Tá, é porque, desculpa, que tá em porcentagem, que não pode ser em porcentagem, né? Zero ponto agora. Então ele vai estar produzindo 945 peças por dia, em vez de estar produzindo as 2.000 peças por dia. Então eu comprei uma máquina, aquela máquina ela tem capacidade de produzir até 2.000 peças por dia quando ela está no 100% de capacidade de processamento, mas aquela máquina deteriora ao longo do dia, entre manutenção e tudo mais. Então na média, quanto ela está produzindo por dia? 945 peças, em vez de estar produzindo as 2.000 peças. Então perceba que todas essas análises, elas vêm do entendimento de cada estado, o que significa cada estado, que é a interpretação da nossa cadeia, e do conhecimento de processo estocástico e probabilidade, né? De como é que eu calculo um valor médio, como é que eu uso isso numa função uma função, né, para achar outra variável aleatória, para achar outros valores médios, né? E aí, por isso as cadeias de Markov são tão práticas e tão utilizadas, né, para modelar problemas reais, porque ajudam a gente a conhecer a função da densidade de probabilidade, e a partir dela a gente vai analisando o que está acontecendo daquele sistema sob observação, tá? E pessoal, até mais, fica por aqui, tá?